Bom, esse experimento é um experimento na área de hidrostática, né, de vasos comunicantes, estática dos fluidos. Então, para esse experimento, a gente vai utilizar os seguintes materiais: uma tábua, uma mangueira, né, e alguns suportezinhos para prender a mangueira na tábua, né, que fique no formato tipo de U. Então, dentro da mangueira, a gente adicionou duas substâncias, dois fluidos, óleo e água. Na água, a gente também adicionou uma substância para melhor visualização e diferenciar o óleo da água. Então, dentro desse recipiente, a gente já observa, com esses líquidos adicionados, a gente observa quem tem maior densidade, ou seja, o líquido que possui maior densidade, ele permanece na parte de baixo. Então, neste caso, foi a água. E na parte de cima, somente fica quem possui menor densidade. Então, nesse caso, foi o óleo. Então, a água, como possui maior densidade, permaneceu do ponto A, na linha horizontal, sobre a linha tracejada, né, na parte horizontal até ao ponto B, subindo, né, na parte de baixo também. Então, aqui com a régua, a gente já pode utilizar, utilizando uma régua, a gente consegue calcular, encontrar a altura do nível 2 da água, da coluna da água. Que aqui nesse experimento a gente calculou que encontrou aproximadamente 19,5 centímetros. E na altura 1, sem a necessidade de utilizar uma régua, a gente consegue encontrar essa altura através do teorema de Esteves, onde diz o quê? Que pressão é igual à pressão atmosférica mais a densidade dos líquidos, vezes a aceleração gravitacional, vezes a altura, né, de ambos os líquidos. Então, nesses vasos comunicantes, aqui temos a representação gráfica, né, dos líquidos emissíveis, aqueles líquidos que não se misturam. Então, H1 representando o óleo e H2 representando a água. E o ponto A e o ponto B aqui são a pressão de ambas, né, de ambas as substâncias. Então, aqui nesse outro gráficozinho, na representação, aqui a gente tem a densidade. D1, a densidade do óleo, e D2, a densidade da água. Então, nessa parte azul a gente tem a densidade, e realmente é maior densidade, a gente pode observar, e a densidade da água, essa parte de cima. Então, aqui a gente, colocando aqui a régua para melhor visualização, a gente observa que no ponto A e o ponto B, ambas possuem a mesma pressão. Então, aqui também temos os dados. A densidade do óleo, que é igual a 0,91 gramas por centímetro cúbico, e a altura 1, que é a incógnita que queremos descobrir através do teorema de Esteves. E a densidade 2, né, que é a densidade da água, de 1 grama por centímetro cúbico, e a altura 2, que é igual a 19,5 centímetros, que foi a altura que calculamos lá na coluna da água. Então, para calcular a altura 1, a gente volta lá para o teorema de Esteves, que diz o seguinte, que pressão é igual a pressão atmosférica mais a densidade dos líquidos vezes a aceleração gravitacional vezes a sua altura. Então, como a pressão no ponto A e no ponto B foram iguais, então PA vai ser igual a PB. Então, pressão atmosférica mais a densidade do óleo vezes a aceleração gravitacional vezes a altura 1 vai ser igual a pressão atmosférica mais a densidade da água vezes a aceleração gravitacional vezes a altura 2. Então, com essa equação aqui, a gente já pode fazer o seguinte, já pode até resolver aqui, ó. Como eu tenho no primeiro termo pressão atmosférica, no segundo também, já posso cortar pressão atmosférica por pressão atmosférica, aceleração gravitacional por aceleração gravitacional. Nos restando somente o que? A densidade do óleo vezes a altura 1, que é a sua altura, que vai ser igual à densidade da água vezes a sua altura, que é a altura 2. Então, com essa equaçãozinha aqui, a gente vai encontrar a altura 1, né, a altura da água, somente substituindo, precisando somente substituir. Da seguinte forma, a densidade do óleo, que foi igual a 0,91 vezes a sua altura, que vai ser igual à densidade da água, que foi de 1 grama por centímetro cúbico, vezes a sua altura, 19,5 centímetros. Então, a altura 1 vai ser igual a 19,5 dividido por 0,91. Portanto, a altura 1 vai ser igual a 21. Fazendo essa divisão aqui, a gente vai encontrar a altura 1 de aproximadamente 21
21,4 centímetros. O mais interessante, a gente voltando pra cá, no gráfico, a gente for medir aqui. A gente medindo aqui, realmente a gente encontra essa altura de 21,4 centímetros, né? Comprovando que o teorema de Esteio foi mais do que comprovado.